Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, que a nossa igreja nos apresenta para a solenidade de São Pedro e São Paulo. O Evangelho deste domingo se encontra lá em Mateus capítulo 16, versículos de 13 até o 19, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Amados irmãos e irmãs, antes de começar, quero só dizer a vocês que eu estou muito feliz. Estamos comemorando neste dia 1º de julho de 2023, exatamente 2 anos do primeiro vídeo público aqui no canal. Quero louvar e bendizer a Deus pela sua vida que tem acompanhado e também pedir a você sempre oração, para que eu possa ser fiel à vontade de Deus aqui nestes vídeos, tá bom? Aqui é um meio de evangelização, um meio de missão, enfim. Mas vamos agora para o texto. Esse texto é muito conhecido e ele aparece várias vezes na liturgia, porque esse momento aparece tanto no Evangelho de Marcos, como no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Lucas. Daí a gente pode tirar um pouco, de quanto é que ela é importante para a igreja primitiva, porque os evangelistas acabam trazendo esse texto. E aí vamos lá. Primeira coisa que é sugestiva a gente poder perceber é que diz aqui que Jesus vai então à região de Cesareia de Filipe. Jesus não está no centro da religiosidade, que para isso deveria ficar lá em Jerusalém. Jesus está ali e ele faz uma pergunta aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele usa aqui uma expressão, filho do homem, que é utilizada lá em Daniel. Na literatura profética, no texto de Daniel, é falada dessa expressão de que um dia virá alguém como filho do homem, que terá poder, que terá honra e glória, enfim. São vários adjetivos que são colocados em relação a esse tal de filho do homem. E aí Jesus pergunta o que é que o povo diz que é esse filho do homem, e o povo começa a responder, os discípulos. Olha, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, começa a citar termos de pessoas, nomes de pessoas lá do Antigo Testamento que eram famosas dentro daquele contexto. E aí Jesus então se dirige diretamente para os discípulos. E vocês? Quem dizem que eu sou? Nesse momento aparece Pedro, que era na verdade alguém que sempre aparecia em primeiro lugar naqueles relatos, para a gente poder perceber a primazia de Pedro naquele contexto. E Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. A palavra Messias, amados irmãos e irmãs, quer dizer ungido. E lá no Antigo Testamento nós víamos promessas em relação a um tal de um Messias, um ungido de Deus, iria vir para libertar o povo. Pedro, ao dizer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo, ele reconhece na verdade que Jesus é aquele a qual todas as promessas implicavam. É nesse contexto que aparece para a gente. Pedro, então, faz uma grande profissão de fé. Ele reconhece: Jesus, és tu aquele que na verdade foi tanto profetizado, foi esperado pelo povo, que foi apontado diante das profecias dos salmos e por aí vai. Nesse contexto, Jesus então vai falar algo que só no Evangelho de Mateus tem, tá bom? Não tem Marcos, não tem Lucas. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Que felicidade é essa? Não é que Jesus ficou feliz porque, Pedro é mais importante que os outros, porque Pedro é mais inteligente. A felicidade do coração de Cristo é porque Pedro abriu o coração para ouvir a voz do Pai. Enquanto muitas e muitas pessoas conviviam com Jesus, mas viam ele mais como um curandeiro, como um milagreiro, porque era assim que ele era visto por muitas pessoas, Pedro enxergou a essência de quem Jesus é. Ele viu além. Isso é muito bonito. Então, na verdade, o que é que nós estamos percebendo aqui? A alegria do coração de Jesus é ver que nós sejamos homens e mulheres atentos à vontade do Pai. Essa é a felicidade. Essa é a bem-aventurança. É isso que tem que ser o motivo da nossa alegria. E o que aparece depois? Jesus vai dizer: Por isso eu te digo, atenção,
que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Gente, que pedra é essa? Perdão pela sinceridade, mas eu sei que você que está assistindo o vídeo vai concordar comigo. Às vezes, nós católicos utilizamos esse texto como fonte de orgulho e vaidade. E quando eu falo orgulho, não é um orgulho bom de dizer assim, não, eu tenho orgulho de ser católico, né? Eu sou feliz por ser católico. Mas tem gente que usa isso aqui como orgulho errado mesmo, como vaidade. Ah, porque, olha, apenas a gente e o restante não presta e papapá e papapá. Gente, isso é caminho do pecado, certo? Deixa eu te explicar melhor. Aqui aparecem duas expressões de pedra, né? Uma para se referir a Pedro, outra para se referir a pedra. E quando se usa a palavra para se referir a pedra, se fala de algo sólido, algo que traga fundamento. Na verdade, se você observar o contexto, Jesus usa isso exatamente após a profissão de fé de Pedro. Esta é a pedra. A pedra é a fé de Pedro. Esta é a fé na qual, de fato, a igreja é construída. É na fé dos apóstolos. É na fé daqueles 12 que, de fato, acreditaram em Jesus. É na fé daqueles iniciantes que deram a vida, que deram sangue para anunciar o Evangelho. E se nós também queremos ser homens e mulheres que ajudemos a construir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre temos que ter fé. Eis a base do estar na igreja. E o que acontece? Depois Jesus vai dizer, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo, porque na verdade o inferno não abala alguém que tem fé. E obviamente não abala a igreja. Versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Entenda que chave é aquilo que abre. Às vezes me dói muito enxergar a igreja, que é a igreja de portas fechadas. A nossa igreja, ela tem que ser uma igreja aberta. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares, né? Qual o contexto? Eu sei que quem é da área de dogmática vai utilizar esse texto para poder se referir à questão de dogmas, quando um papa proclama um dogma que é infalível, a infalibilidade papal e por aí vai. Mas a gente precisa refletir que esse versículo 19 também pontua especialmente a responsabilidade que nós temos enquanto igreja. Gente, nós temos uma responsabilidade gigantesca. Por exemplo, quando eu vou gravar um desses vídeos, o meu medo de falar coisa errada é gigante, porque eu tenho que ser responsável por aquelas pessoas que me acompanham. Todos nós precisamos entender, falo isso de modo com muita veemência, temos que entender que ser igreja é algo muito responsável. Né? Não é brincadeira ser igreja. Não é? Eu não posso, por exemplo, estar numa pastoral estando de corpo presente. Eu preciso entender que para ser igreja eu preciso estar ali com responsabilidade, dando testemunho de vida. Não é? E aí, eu volto agora para esse contexto. O que é que essa solenidade tenta nos falar? Amados irmãos e irmãs, primeiro, eu preciso ter uma fé como a fé de Pedro. Uma fé firme. E para ter uma fé firme, claro, em primeiro lugar é dom de Deus, mas eu preciso fazer minha parte. A gente tem gastado tempo estudando, meditando na palavra, olhando o que a igreja fala, olhando os documentos papais. Temos gastado tempo diante disso para alimentar a nossa fé e a cada dia mais ela ser uma fé inabalável. Segundo lugar, nós enquanto igreja temos aberto as portas para que mais e mais pessoas encontrem Jesus. Terceira coisa, nós temos entendido também a grande responsabilidade que nós temos enquanto igreja, são vidas que Deus nos entrega para que evangelizemos. Coloquemos essa reflexão na nossa mente e à luz de São Pedro e de São Paulo, meditamos um pouco como é que está a nossa postura enquanto igreja. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!